Há um tempo atrás, nós começamos a ministrar acerca do fruto do Espírito. E eu falei assim, o Espírito Santo tinha me tocado para trazer não só um ensino para a igreja, mas uma experiência de vida. É mais do que um ensino, são experiências de vida. Então, nós podemos ter experiência com o Espírito Santo, conviver com Ele a cada dia. E aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração é de, em cada um dos cultos, falar sobre um dos frutos. E nós temos falado já há algum tempo, acho que nem sei se foi no final do ano passado que nós começamos. Falei assim, mas aos poucos a gente vai trazendo para que isso fique gravado em cada um de nós. E hoje eu quero falar sobre um desses frutos. Na verdade, há muito questionamento entre os teólogos, dizendo, são quantos frutos? São 9 frutos? Ou é um fruto só, dividido? Eu, particularmente, eu penso que é um fruto só. A Bíblia diz, o fruto do Espírito. É o fruto, não os frutos. O fruto do Espírito. Mas ele tem diversas características. E todas elas se completam, todas elas se complementam. Hoje nós queremos falar sobre a bondade. Estávamos cantando aqui, Deus é bom, e realmente Ele é bom o tempo todo. O tempo todo, em todos os momentos, nós sabemos que Deus é bom. Mesmo quando nós estamos na situação de angústia, de sofrimento, Ele continua sendo bom. E nós queremos falar nessa manhã então sobre o fruto da bondade. O fruto da bondade. E nós vamos ler texto de Gálatas 5:22, que é o texto que fala sobre o fruto do Espírito. E diz assim o texto, mas o fruto do Espírito é... Vamos fazer o seguinte, vamos ler junto. Nós vamos lendo então cada um dos frutos pausadamente, e aí vamos memorizando também o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, não existe lei contra isso. Então o fruto do Espírito é, essa versão ali, tem a Almeida Revista e Atualizada, eu gosto mais dessa versão por causa das palavras, a forma como é traduzida. Vamos projetar ali, se for possível. Almeida Revista e Atualizada. A máquina ainda está com frio também. A máquina também sente frio. Mas ali, nessa versão, ele diz, do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, essas 9 características do fruto do Espírito. E nós sabemos que a bondade, o que nós vamos falar hoje, no grego, a palavra para bondade é agathosune. Essa é a palavra que representa, ali está, nessa NVI. Ali ela traz paciência, na outra versão ela traz a longanimidade. Mas está lá, bondade, tem a bondade, a fidelidade. Algumas palavras nas traduções, elas são modificadas um pouco. Então, às vezes você perde um pouco o sentido não é exatamente o mesmo. Mas no grego, quando você vai para o grego, é sempre a mesma palavra. Então, quando você vê agathosune, é essa palavra, e ela vai repetir em vários outros textos a mesma palavra, porque ela expressa algo muito especial. Essa palavra bondade, ela representa a generosidade. Mas a generosidade no quê? No servir aos outros. Isso é bondade. É generosidade para servir as pessoas. É boa vontade para com todo mundo. Isso é a bondade. Você tem uma boa vontade para com todas as pessoas. É um hábito. É um hábito de fazer o bem. Nós podemos ter vários tipos de hábitos, várias manias, podemos dizer. Nós podemos ter o hábito de fazer o bem, podemos ter um hábito também de fazer o mal. Fazer o mal também é um hábito.
Tem pessoas que se acostumam a fazer mal e elas constantemente estão fazendo. O que o texto está dizendo é o seguinte: nós temos que ter um hábito de fazer o bem. Isso deve ser uma coisa natural nas nossas vidas, sem perceber. Eu já estou fazendo o bem, eu já estou praticando o bem. Isso é bondade, isso tem a ver com a bondade sendo manifesta na minha vida. Isso é o fruto, isso é você frutificar. O fruto do Espírito, e nós falamos aqui, acho que em todas as mensagens que nós falamos sobre o fruto do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo é algo que vem tão natural. É assim como o fruto quando a gente vê no pé da árvore. Ele não faz força para surgir ali. Você vai vendo que surge ali uma florzinha, de repente ele vai surgindo uma bolinha e vai crescendo. Quando você olha assim, uau, já tem um fruto ali? Já aconteceu, eu nem percebi. E daqui a pouco você olha, já está madurinho. Está pronto para você pegar, para você colher. É da mesma forma na nossa vida. Às vezes surge algo tão pequenininho, uma bolinha. Fala assim, puxa, o que será que é isso? Daqui a pouco ele vai crescendo, ele se torna um fruto. Amados, e é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos frutificar. A Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Nós somos conhecidos pelo fruto, pelo aquilo que frutificarmos. Por isso é tão importante conhecermos o fruto do Espírito Santo e termos o fruto do Espírito Santo. Não só ser uma teoria, é muito bonito, no papel é muito bonito, e na minha vida? O quanto eu estou produzindo disso? E nós podemos, amados, a Bíblia diz que nós podemos e devemos. Então a bondade, ela é relacionada a isso, a uma integridade, a uma retidão de coração e de vida. Não só aquilo que nós temos aqui dentro, mas aquilo que é colocado para fora. É vida, isso é vida. Frutificar é ter uma vida e uma vida abundante. A bondade é isso, é a gentileza colocada em prática. É praticar a gentileza, praticar aquilo que é bom. É uma ação, sempre está relacionado a uma ação. Não tem como ninguém ter bondade ou ser bom parado, quietinho, sem fazer nada. Não, eu cruzo meus braços e fico aqui na minha. Não vai exercer a bondade. Eu tenho que pôr em ação aquilo que está dentro de mim. Isso é exercer a bondade. Não é só um desejo, uma intenção. Eu tenho uma intenção. O meu desejo é esse mesmo. Mas o desejo sem manifestar, sem expressar, ele não vale nada. Nós temos que fazer a boa ação, e sempre em relação às pessoas que estão próximo de nós. Por isso que a Bíblia diz, ame a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Nós temos que manifestar esse amor nas pessoas que estão próximas a nós. Nós temos que manifestar a bondade, nós temos que manifestar, tocar as pessoas que estão ao nosso lado. Sempre visa isso, sempre visa atender outra pessoa. Não adianta a gente pensar que o fruto do Espírito Santo é só para nós, ele é para nós também, ele faz bem para nós. Mas é para atender e tocar nas pessoas que estão perto. Martinho Lutero, ele dizia o seguinte: uma pessoa é bondosa quando ela se dispõe a ajudar aqueles que têm necessidade. Uma pessoa é bondosa quando ela se dispõe a ajudar alguém que tem uma necessidade. Esse é bondoso. É assim que nós identificamos quando tem bondade dentro de nós. Quanto mais a gente atender, quanto mais a gente auxiliar, quanto a gente mais manifestar, mais esse fruto está dentro de cada um de nós. Só que muitas vezes a gente não entende o que é ser bom. Muitas vezes o nosso conceito de bom, ele está tão deturpado, ele está tão longe daquilo que a palavra quer mesmo, quer expressar. Muitas vezes a gente utiliza o bom para tantas coisas. Podemos falar numa boa comida,
Eu gosto de uma boa comida. E é claro, todo mundo gosta, né? Uma boa comida, uma comida quentinha com esse frio. Comida quentinha vai bem, né? Mas a gente pensa nesse conceito de uma boa comida, de um bom emprego. Eu quero um bom emprego. Um emprego que eu trabalhe pouco e que eu ganhe muito. Esse é um conceito de bom emprego. Mas eu quero um bom emprego, eu quero ter esse bom emprego. Ou fazer uma boa viagem. Quem que não gosta de fazer uma boa viagem? Eu quero viajar, eu quero conhecer outros lugares, ter algumas experiências. Aquilo fica marcado, registrado nas nossas vidas. Então o conceito de uma boa vida, ele é muito relativo para cada um. O que é ter uma boa vida? O que é ter uma boa vida para você? Algumas pessoas que acham que ter uma boa vida é ter uma boa aparência. Eu vou no salão, vou na academia, eu faço isso. Isso é uma boa vida. Eu empenho todo o meu esforço nisso, de ter uma boa aparência. Isso me faz sentir bem. Me faz sentir muito bem. Outros pensam que uma boa vida é você comprar coisas, adquirir coisas. Quanto mais eu compro, seja o que for, roupa, seja móveis, imóveis, carro, eu quero adquirir coisas. Só que a Bíblia mostra algo diferente. Para Deus, uma boa vida é uma vida cheia de bondade. Essa é a boa vida que Deus fala para nós. Uma vida onde a bondade está dentro de nós. Bondade é isso, é o caráter daquilo que é bom. Deus é bom. Nós cantamos aqui, Deus é bom. E tudo que Deus faz é bom. Deus estava criando todas as coisas. E qual é a expressão que ele usa quando ele está fazendo tudo? Ele olha, ele diz assim, Deus viu que isso que ele fez era bom. Deus caminha em cima disso, daquilo que é bom. Por que Deus viu e falou que era bom o que ele estava fazendo? Porque cumpriu o propósito. Cumpriu o propósito pelo qual foi criado. Esse é o sentido de algo bom para Deus. Cumprir o propósito. Ele olhava as coisas que ele estava fazendo e falou assim, isso é bom. Isso é bom. Cumpriu o propósito. Bondade, portanto, amados, é isso. Cumprir um propósito. Bondade é cumprir um propósito. Ser aquilo que Deus queria e quer que você seja. Esse é o propósito. Cumprir aquilo que Deus preparou para nós. Você crê nisso, você acredita nisso, que Deus tem um propósito para a tua vida? Deus te estabeleceu com um propósito para manifestar aqui sobre a face da terra, no tempo que nós estamos aqui. Nesse tempo, no dia que se chama hoje, nós podemos manifestar a bondade de Deus sobre a face da terra, tocar de alguma forma as pessoas. Mas isso é ter uma vida significativa, uma vida com sentido. Muitas pessoas que a gente olha, minha vida não tem sentido. Eu não sei por que eu vivo, eu não sei por que eu estou aqui. Amados, você está aqui para ser bom, para você manifestar a bondade de Deus sobre a face da terra. Existe um propósito, é esse o propósito. Às vezes a gente perde o foco das coisas. Mas nós somos a criação de Deus. O texto em Efésios diz o seguinte, Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada, concretizada em Cristo Jesus. Para fazermos o quê? As boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, Deus preparou todas as coisas através de Cristo Jesus para que a gente possa praticar boas obras. Nós somos salvos não somos salvos por meio de boas obras, mas para podermos manifestar as boas obras. A bondade, portanto, é um estilo de vida. É um estilo de vida nosso, ou deveria ser o meu estilo de vida, praticar a bondade. Todos os dias, em todos os momentos. E qual a vantagem nisso? Qual a vantagem da gente ter esse estilo de vida? Ou como dizem no popular, qual é a vantagem que a Maria leva nisso? O que a gente... Porque a gente sempre pensa nisso, né? E aí? Eu faço isso, e o que eu tenho de retorno?
Se eu sou bom, as pessoas vão abusar de mim. Elas vão... não é assim, pastor. Espera lá, mas é a Bíblia que está dizendo. A Bíblia que está dizendo que nós devemos ter esse fruto, essa atitude. E isso tem que ser algo, assim como o fruto, é algo muito mais forte. Não é só uma aparência. Porque às vezes a gente vê um fruto e lá ali por fora até está bonitinho, mas você vai lá ver, não tem nada, está seco. É algo mais profundo. As pessoas muitas vezes olham para boa aparência. Esse ali tem uma boa aparência, é uma pessoa bem-sucedida, porque ele tem essa aparência disso. As pessoas se preocupam muito com a aparência, muito com todas as aparências, com os bens, em ter bens materiais. Mas cumprir o propósito de Deus excede a tudo isso. É muito maior, é exercer essa bondade, porque ela permanece. Só que às vezes a gente é inclinado para o egoísmo, olhar para dentro de si. Muitas vezes somos tão egoístas, olhamos aquilo que é mal, ao invés de olhar aquilo que é bom. Algumas pessoas acham que ser bom é avaliado pela quantidade de recursos que ela tem, principalmente os recursos financeiros. Essa é uma pessoa boa, ela é uma pessoa bem-sucedida. Mas não é por aí, não é esse o caminho. Em Lucas 12, no versículo, acho que é o 15, diz assim: então lhes disse, Jesus falando, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Olha o que a Bíblia diz. A vida de um homem, e quem está falando aqui é Jesus. Jesus que estava falando. Ele estava sendo questionado por algumas pessoas. E ele diz assim, a vida de um homem ela não é avaliada por isso. E por que a gente avalia a vida de uma pessoa pelos bens que ela tem? Uma pessoa, para ser bem-sucedida, de sucesso, é aquela pessoa que tem muitos recursos. E Jesus diz, não é por aí que avalia. Você tem que ter o fruto do Espírito. Você tem que estar cheio do Espírito. A bondade é um deles. E onde é que fica isso? Onde é que se manifesta essa bondade? De que forma? Não, o sentimento egoísta, olhar só para dentro de si. A Bíblia diz que cada um de nós estava perdido porque olhava o seu próprio caminho. Cada um de nós olhava para dentro de si e queria ser o seu próprio Deus, fazer as coisas do jeito que ela entendia que era certa. Isso é mau caminho, a Bíblia diz que é mau caminho. E nós devemos evitar o mau caminho. Não podemos andar por aí. Isaías 53:6 diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Nós estávamos perdidos, ovelhas perdidas, que não sabia para onde ia. Cada um se desviava pelo seu caminho. Eu escolhi esse aqui, eu vou por esse. Esse aqui é o caminho que eu vou seguir. O outro, eu vou por lá, eu vou por aqui. Cada um seguindo um caminho diferente. Cada um andando por um lado, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, sobre ele Jesus, fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Esse texto já fala de Jesus. Aliás, um amigo que eu conheci lá em Israel, ele falou assim, pastor, eu me converti lendo Isaías 53. Quando eu li isso, eu falei assim, meu Deus, a Bíblia está falando de Jesus. O Antigo Testamento é o livro de Isaías, o profeta. Ele falou assim, ele narrou, ele descreveu Jesus ali em tudo. Ele falou assim, eu li Isaías 53 e eu me converti na hora. Eu já entendi. E ele é hoje lá um judeu messiânico, um judeu cristão, morando lá com todos os costumes à volta dele. Ele falou assim, meu pai me tirou de casa, meu pai falou assim, eu não quero saber mais de você. Eu falei assim, mas eu vou seguir Jesus. Eu conheci um caminho agora, e é nesse caminho que eu quero andar. Eu não quero outro caminho. Amados, se nós estamos desgarrados como ovelhas, encontramos Jesus, encontramos esse caminho, e esse caminho vai mostrar tudo aquilo que nós precisamos fazer, todas as coisas. Ou seja,
se nós estamos separados da glória de Deus, nós não vamos ter as experiências que deveríamos ter, que poderíamos. O homem, por sua própria natureza, ele não é bom. Nós, seres humanos, nós não somos bons por natureza. É só você ver a história, veja a história da humanidade. Você vai ver se o homem é bom por a sua própria natureza. Você vai ver a história de guerras, de crimes, de violência, de preconceito, de tantas coisas. É isso que você vê na história do homem. E, mas isso é a criança não, a criança é diferente, a criança... Você precisa ensinar teu filho a mentir? Teu filho pequenininho lá, você precisa ensinar ele a mentir? Ele começa a mentir sozinho. Ele começa a falar algumas coisas, fala, meu Deus, de onde que ele aprende essas coisas? Foi da escola, às vezes foi da própria casa, isso que é o pior, né? Mas aprende em tantos lugares, coisas erradas. Na internet. Às vezes a gente deixa os nossos filhos na internet tanto tempo. O que eles estão aprendendo lá? Você tem o controle disso? Você sabe o que eles estão acessando? E a gente deixa. A gente não presta atenção nas coisas, pensando que a natureza do homem é boa mesmo, que nunca vai acontecer nada. A gente tem que estar atento. O homem, tantas vezes, é tão egoísta. A gente nem percebe, sem querer. Às vezes a gente quer fazer aquilo que é bom, só que a gente não consegue. Tem o desejo, no fundo, eu tenho o desejo de ser bom, mas eu não consigo. Eu tenho dificuldade. Paulo ele está escrevendo aos Romanos, olha o que ele fala. A Bíblia é tão completa, ela é tão inteira, quando a gente começa a conectar todos os textos, você vai vendo, puxa vida, está aí, a Bíblia fala sobre isso, fala sobre essa dificuldade que nós temos. Romanos 7,15 diz assim, não entendo o que faço, pois não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. É isso que eu estou fazendo, aquilo que eu odeio. Adiante ali no 18. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Eu tenho esse desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas é o mal que eu não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Olha o conflito. Olha o conflito. Paulo está dizendo assim, eu tenho um conflito dentro de mim. Ele abre o coração. Amados, as cartas de Paulo é rasgar o coração, mostrar, olha a minha dificuldade, eu sou como vocês, eu sou como cada um, eu tenho lutas, eu tenho dificuldades, eu queria fazer diferente, eu queria fazer o bem, mas quando eu vejo eu estou fazendo o mal, eu já estou fazendo errado. Amados, precisa ser uma questão constante dentro de nós e principalmente nos enchermos do Espírito Santo. Às vezes a gente pensa no Espírito Santo como alguém que só vem dar coisas para a gente. Ele vem para nos dar presentes o tempo todo. Não, ele vem para mudar a nossa vida, mudar a nossa forma de pensar, os nossos comportamentos, a forma de sermos cheios do Espírito Santo é buscarmos a Ele, é pedirmos a Ele que Ele venha. E quando Ele vem, Ele se manifesta. E aí o fruto do Espírito está em mim, está dentro de mim. E a forma de experimentar é no relacionamento com Deus. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele diz assim, faça a prova. Se você fizer prova de Deus, você vai saber que Ele é bom. Você vai saber que Ele é bom, você vai ter uma experiência tua, pessoal. Mas é fazer prova. Quando você vai experimentar algo, você nunca comeu aquele prato. Você pega bem pouquinho, não é? Não, põe só um pouquinho. Eu não sei se eu vou gostar ainda, né? Aí a pessoa serve, põe só um pouquinho para você. Aí quando você experimenta, fala, por que eu pedi só um pouquinho? Eu devia ter pedido um monte, né? Eu devia ter pedido tudo. É tão bom. A Bíblia está dizendo, provai. Faça a prova.
E quando você fizer prova, você vai ver que Deus é bom. Amados, Deus ele é bom. Nós podemos prová-lo e deixar que Ele haja nas nossas vidas por inteiro. Bondade é fruto. Existem outros frutos e como eu falei, os frutos eles são muito parecidos, eles se conectam. O fruto da benignidade é muito parecido. Benignidade e bondade são muito próximos. Às vezes alguns até dizem assim, é o mesmo fruto, não é um fruto diferente, mas eles se completam. A bondade se diferencia da benignidade por ser uma maior disponibilidade em dar mais do que a outra pessoa merece. A bondade é isso, é você dar mais do que a outra pessoa mereceria. É dessa forma, amar a pessoa mais do que ela mereceria. Talvez nem merecesse mesmo, nada. Mas você, pela bondade, você se dispõe a dar mais ainda. Nós vemos na Bíblia vários exemplos de bondade, vários momentos. Quando a Bíblia diz que Deus ele dá para nós mais do que nós pedimos ou pensamos, isso é uma manifestação de bondade. Só que a gente quer a manifestação da bondade de Deus em nós, mas a gente tem uma dificuldade de dar essa manifestação da bondade, de mostrar a manifestação de bondade. A palavra de Deus diz que Jesus, naquela parábola dos trabalhadores da vinha, ele estava ali contratando, diz que era um pai de família. Eu acho interessante isso, A Bíblia põe lá que um certo pai de família estava contratando pessoas. Ele põe na condição de pai. Ele era um lavrador, era um dono de uma propriedade, mas Jesus, ao descrevê-lo, diz assim, um certo pai de família, ele estava contratando pessoas para trabalhar na sua vinha. E ele acertou um valor com cada um para o dia todo. Olha, você vai trabalhar comigo hoje, no final do dia eu vou te pagar tanto, tá bom? Tá bom. E ele foi contratando. Chegou no meio do dia, ele falou assim, e vocês não estão trabalhando? Não. Então vem aqui, vocês vão trabalhar comigo também. Aí, faltando 1 hora para terminar o expediente, estava quase batendo o ponto lá. Ele falou assim, vocês ainda não têm nada? Não. Então vem aqui que vocês vão trabalhar. E quando ele foi fazer o acerto, ele começou dos últimos para o primeiro. Normalmente, não, aqueles que já estavam lá mais tempo, vamos pagar eles primeiro e tal. E eu falei assim, não. Por quê? Porque ele queria mostrar a atitude dele. E para aqueles que trabalharam 1 hora, ele pagou um valor. Aquilo que foi combinado para o dia inteiro, ele pagou. E certamente os outros ficaram esperando ali. Ele falou assim, quando chegar a minha vez, eu vou ganhar o dobro. Ou o triplo, talvez. E ele pagou o mesmo valor. Eu falei assim, mas como assim? Eles trabalharam só 1 hora e ganharam o mesmo que eu. E começaram a questionar a forma como ele estava fazendo o pagamento ali. E o texto diz assim, a pergunta feita pelo pai de família, é essa. Mateus 20:15. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu? Como que você pagou o mesmo tanto para aqueles? Sim, não é lícito para mim fazer o que quiser do meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Eu falei assim, eu expressei a bondade aqui. Aquelas pessoas que estavam lá sem fazer nada, eu paguei o mesmo valor, o valor para que eles pudessem ter o alimento deles naquele dia, um salário. E porque eu fiz isso, você acha que eu sou mau? Percebe como a gente confunde os conceitos de bondade ou de maldade? Dependendo do nosso interesse, do nosso olhar, como é que eu estou olhando a coisa. Deus é bom, amados, e nós devemos ser iguais a Ele. Muitas vezes nós queremos ser justos e por ser justos somos avarentos. Nos apegamos a algumas coisas e não tem a bondade em nós. Não se manifesta a bondade. Praticar a bondade é fazer mais. É dar mais. Isso é amor em ação. Quando você dá mais. Aquela pessoa nem merecia, pois é, não merecia mesmo. Pode ser que não merecesse, mas eu consigo dar. Uma outra parábola de Jesus é a do bom samaritano. Diz que ele estava ali,
uma pessoa estava descendo de Jerusalém a Jericó, e quando ela caiu na mão dos assaltantes, foi roubada, levaram tudo que era dela, até as roupas dela, ficou lá largada na estrada, caído, quase morto. E passaram 3 pessoas. Primeiro passou um sacerdote. O sacerdote, nós temos falado sobre o sacerdócio aqui na igreja. Passou um sacerdote, aquele que sabe a sua posição. E quando ele passa ao largo. Ele fala, está ali, peraí, deixa eu desviar para fazer de conta que eu não vi. Vem um levita, aquele que trabalhava na igreja, aquele que trabalhava no louvor. Ele vem e também faz a mesma coisa. Até que passa o samaritano, ele vendo aquele, pera lá, não, vem aqui, vou levar. Levou, cuidou, levou na estalagem, deu o que precisava, falou, está aqui mais um pouco de dinheiro, e se precisar mais, eu volto aqui, eu complemento. Atenda essa pessoa. E Jesus pergunta, qual deles exerceu bondade? Qual deles exerceu a misericórdia? É fácil identificar. Ele atendeu, ele fez. E Jesus dá uma orientação, ele diz assim, vá e faça a mesma coisa. Mas Jesus está dizendo, seja bondoso também. Exerça a bondade na sua vida, em todos os momentos, para que se cumpra o propósito. Paulo, falando aos Tessalonicenses, ele diz assim, 2 Tessalonicenses 1:11, por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus nos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito da bondade. Todo o propósito. Para que Deus cumpra a obra da fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essa é a forma de manifestar a glória de Deus sobre a face da terra. É exercendo a bondade, é tendo o fruto do Espírito e manifestando o fruto do Espírito nas nossas vidas, a ponto da bondade transbordar em nós, sendo bondosos perante Deus e perante os homens. Às vezes a gente é bondoso perante Deus, mas perante os homens não. Às vezes a gente é bondoso perante os homens, e aí usa outras formas que não é bem de bondade. Por isso que às vezes eu vejo algumas traduções e eu falo, não expressa esse conceito de uma forma muito profunda. A bondade ali, ela tem uma outra tradução, e ali não é tão forte. O nosso modelo de bondade, ele está em Deus. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. E Jesus, ele sempre, como nossa referência também, ele aponta para o Pai. Todas as vezes que ele era questionado, ele mostra para o Pai. Diz assim, olha, veja como é meu Pai. Veja como ele faz. Quando Jesus estava conversando com um homem, e ele pergunta assim, o que eu faço, Jesus, para ser salvo? E Jesus começa a explicar, e essa pessoa chama ele, meu bom mestre. Meu bom mestre, me diga como que eu faço tal coisa. Jesus responde o seguinte, Marcos 10:18, para aqueles que estão anotando os textos, depois você pode ler. Marcos 10:18 diz assim, respondeu-lhes Jesus, por que você me chama de bom? Por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. É Deus que é bom, é Ele. Essa bondade vem dele. Então ele aponta para o Senhor, aponta para Deus. É lá que nós devemos buscar. Jesus está dizendo a referência de bondade que nós devemos ter é em Deus. Às vezes a gente põe a nossa referência de bondade nas pessoas. Essa é uma pessoa boa, tal, eu queria ser que nem ela. Não, o nosso modelo é no padrão de Deus. E a Bíblia vai falando sobre essas características, eu vejo que nós temos que buscar isso em nós. Buscar a bondade, deixar ela se manifestar. E tem um texto que eu acho muito interessante, é o texto que fala da nossa mudança, pela renovação da nossa mente, ou seja, uma mudança de entendimento. E ali ele fala tanto sobre as qualidades positivas e as qualidades negativas. Será que negativa tem qualidade?
Vamos ser bondosos, então vamos pôr qualidades negativas, né? Aquilo que está ruim mesmo, mas qualidade. O texto é o texto de Romanos 12, vamos ler a partir do 9. A palavra diz assim, eu vou ler na minha versão aqui porque algumas palavras vão estar mais de acordo. É ao meio da revista e atualizada, se você tiver aí. Mas pode acompanhar, algumas palavras vão ser semelhantes. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. No lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Mas isso aqui é uma aula de bondade. Esse texto, ele explica a bondade de uma forma tão didática, para a gente entender aquilo que a gente pode, aquilo que a gente deve e aquilo que a gente não deve fazer. Primeiro, esse texto ele mostra algumas características daquilo que é mal, daquilo que está longe da bondade. A maldade, portanto, né? O que é o oposto da bondade, a maldade. E diz assim, o amor deve ser sincero, sem hipocrisia. A versão que tinha aqui era sincero, mas na outra versão, sem hipocrisia. Aquilo que é mal é manifestado pela hipocrisia, ser hipócritas. Esse era o xingamento de Jesus. Quando ele via alguém fazendo alguma coisa, hipócritas. Esse era o xingamento que ele passava para algumas pessoas. Porque eles deviam estar caminhando de uma outra forma e não faziam, não falavam. Ser hipócrita é usar uma máscara. É isso que é ser hipócrita. Você usa uma máscara. Pela frente é uma coisa, por trás é outra. Aliás, Jesus, ele critica constantemente essa atitude, porque ela afasta da bondade. Jesus chama a hipocrisia do fermento dos fariseus. Fermento dos fariseus, porque aquilo faz crescer algo tão terrível. Assim, os fariseus caminham desse jeito. Não seja hipócrita. Isso nos tira a bondade. Quando somos hipócritas, andamos longe da bondade. Uma outra característica que esse texto fala é sobre a lentidão. Muitas vezes somos tão lentos em alguma coisa, não talento, tão lentos, né, em algumas coisas. No versículo 11 diz assim, no zelo não sejais remissos. Remisso é aquele que tarda em fazer, aquele que demora, negligente, descuidado, não presta atenção nas coisas. Está falando na demora de fazer o bem. Se eu posso fazer o bem, mas agora não, nesse momento não, talvez depois. Talvez depois. E vai ficando, né? Esse talvez depois. Precisamos realizar aquilo que é bom. E não ficar esperando algo acontecer.
Ah, não, pode ser que alguém de não sei aonde. Não, está nas nossas mãos, nós podemos fazer. Uma outra característica negativa, amaldiçoar. Amaldiçoar. O texto diz, abençoai os que vos perseguem. Como assim? Ele está me perseguindo, ele está querendo me passar rasteira, e eu tenho que abençoar essa pessoa. Abençoai e não amaldiçoeis. Amaldiçoar é desejar o mal. É desejar o mal. E tem tantas formas de você amaldiçoar alguém. Desejar o mal de alguém. Fofoca é uma delas. Você sabia disso? Não sei o quê. Você está amaldiçoando. Você está desejando o mal para aquela pessoa. E quem fala mal de alguém, está julgando. Quando eu falo mal de alguma pessoa, eu estou julgando aquela pessoa. Porque eu estou dizendo, ela merece o sofrimento que ela está passando. Ela merece essas coisas. Aí eu começo a amaldiçoar. Eu começo a declarar, e a Bíblia diz, não faça isso. Depois nós vamos ver as qualidades que vão trazer para a bondade. Aqui vamos focar mais na maldade, né? Naquilo que é ruim. Retribuir o mal. Alguém fez mal, vai levar também. Vai receber na mesma moeda. Bateu, levou, é aqui assim. E a Bíblia não diz isso. Jesus ensina de outra forma. Mas a gente continua caminhando de uma forma contrária a Jesus. E achando que estamos vivendo na graça. A graça não é liberdade para fazer contrário a Ele, é para fazer exatamente igual. Não nos afasta dele, nos aproxima mais. É esse o ponto. E o texto, no versículo 27, diz assim, não torneis a ninguém mal por mal. Fez mal para mim, vai receber a resposta igual. Vai receber na mesma moeda. Esforçai-vos. Está dizendo, precisa ter esforço. Esforce para fazer o bem perante todas as pessoas. Todos eles. Tem a ver com as nossas reações. Como eu reajo diante das circunstâncias. Às vezes a forma de eu reagir transmite maldade. Só pensar numa questão em trânsito. O cara deu uma fechada. Daí você fala assim, Deus abençoe meu amado. Vai na paz. Como que eu reajo? Você percebe como escapa tão fácil? Todos os dias. Se nós estamos cheios do fruto da bondade, vai chegar a esse ponto. Alguém te dá uma fechada no trânsito, ou não deixa você entrar, para bem na tua frente, não deixa você entrar. Aquela situação bem gostosa, assim, né? Que todo mundo gosta de passar por isso. Fala assim, Deus abençoe meu irmão, que o teu dia seja maravilhoso. Amados, é assim que a Bíblia diz que é para fazer. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos ensina. Não retribua o mal, não reaja. Não deixa a carne. Por isso que é a luta do espírito e da carne. Porque a carne age de um jeito, o espírito de outro. Tem uma luta. Uma outra característica, a vingança. O desejo da vingança. Versículo 19 diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados. Não se vingue. Mas dai lugar à ira. Tira essa ira de dentro de você. O desejo de vingança tem a ver com a ira. Porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Assim, não traz para você isso, esse peso. Deixa nas mãos de Deus. A gente deixa muita coisa na mão de Deus. Mas nessa hora a gente fala, não, deixa que isso aqui eu resolvo. Esse está fácil. Esse eu sei como lidar. Não sabe. A gente não sabe como lidar. A gente faz errado. Retribuir o mal, nós falamos sobre retribuir o mal, significa uma reação negativa impensada. Eu nem penso. Mas vingança é algo pensado. A vingança, ela vem depois que você pensa muito. Aí que vem a vingança.
Como é que eles dizem a expressão? A vingança é um prato que se serve frio, né? Porque você deixa lá um tempo e tal, tá quentinha, aquela sopinha quentinha e tal. Não, vou pensar mesmo. Quando esfriou, aí que serve. Aí é a vingança. É uma atitude pensada. É pior que retribuir o mal, a vingança. Vingança é falta de confiança na justiça divina. Eu vou me vingar. Você não está confiando na mão de Deus. Você não está confiando naquilo que Deus vai fazer. Deus diz, a mim pertence a vingança. Esses são os hábitos ensinados pelo mundo. O mundo ensina coisas também. Ele ensina como fazer. Então todos esses, a hipocrisia, a lentidão em realizar o bem, amaldiçoar pessoas, retribuir o mal, vingança, tudo isso são exemplos de coisas más que muitas vezes nós fazemos, que estão tão longe da bondade, tão longe da bondade. E agora é interessante que esse mesmo texto, ele vai fazendo uma comparação, ele vai dizer, por outro lado, veja bem, essas coisas te tiram, trazem a maldade dentro de você, faz a maldade gerar, mas ensina também o que é bom. O texto ele é uma aula sobre bondade. Romanos 12 é uma aula sobre bondade. Ele vai mostrando todos os detalhes. E diz assim, quer ser bom? Primeira característica que você precisa ter é o amor. Você precisa amar. Não tem como ninguém ser bom sem amar. Amados, não tem como. Por que que Deus é bom? Porque Ele ama, porque Ele é amor. Ele é amor, por isso Ele é bom. É essa atitude. E nós precisamos aprender a amar também. Mas amar de verdade. E o texto ele diz ali, amai-vos uns aos outros com amor fraternal. Com esse grande amor, preferindo-vos em honra uns aos outros. Se nós queremos fazer o que é bom, a principal característica em nós deve ser amar. Devemos ter o amor. Romanos 13:10 diz assim, o amor não pratica o mal contra o próximo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amados, é em cima do amor, a base para sermos bons é em cima do amor. Mas ele vai dando outras características também. Cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas é um ato de bondade. O versículo 13 diz assim, compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Ou seja, cuide das pessoas. Cuide das outras pessoas. Deus coloca pessoas na nossa vida, no nosso caminho, que nós precisamos cuidar. Ele põe pessoas para cuidar. É para isso. Mas se Ele coloca essas pessoas, eu vou fazer. Eu vou cuidar. Cada vez que nós conhecemos uma pessoa com dificuldade, com lutas, é uma oportunidade para fazer o que é bom. De trazer uma palavra para aquela pessoa, de algo que vai mudar a sua vida. Cuidar das pessoas. Uma outra característica, ao contrário do que a gente pensa, que não tem nada a ver com bondade, ela tem tudo a ver com a bondade, é a humildade. A humildade. Nós precisamos ser humildes. O texto no versículo 15 diz assim, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tendo o mesmo sentimento um para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, Orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Condescender é ceder por bondade. Eu abro mão. Ele diz assim, ceda aos humildes. Não sejais sábio aos seus próprios olhos. Quando a pessoa se acha melhor que os outros, ela não consegue ajudar. Se eu me acho superior às outras pessoas, eu não vou conseguir ajudar ninguém. É isso que o texto está dizendo, não seja soberbo. Não se encha muito de si. Tenha humildade. Aí você pode ajudar. Se você for humilde, você ajuda.
Se você não for humilde, você nem ouve as pessoas. Você não deixa nem tocar em você. Ai, já sujou minha roupa aqui. Ai, ai, ai. É assim. O soberbo age assim. Ele está mais preocupado com isso. Enquanto o humilde, ele vai, não, pera lá, está com frio. Passou outro dia na televisão um rapaz, né, que tirou o casaco e a moça filmou e postou aí nas redes sociais e viralizou. Ele falou assim, eu só fiz aquilo que estava no meu alcance. O cara estava passando frio. Eu tirei o meu casaco e dei para ele. Só isso que eu fiz, eu não fiz nada. Eu devia ter feito muito mais, ele falando. Foi tão pouco que eu fiz. Mas só porque ele pôde olhar para aquela pessoa. Só porque ele pôde olhar. E pôde ver assim, ela está com uma necessidade ali. A humildade nos faz ter algumas atitudes. Atitudes de bondade. Muitas vezes, só o fato de estar perto já é uma grande ajuda. Só o fato de estar do lado. Não precisa muito. Não precisa fazer nada, não precisa dar nada. Só dar um pouco do tempo. É uma atitude. A bondade, ela tem a ver com atitude. É atitude, gente. Tem que expressar em atitude. É fruto do Espírito. Entra em nós pelo Espírito Santo, porque não é nosso, não é normal nosso. Mas o Espírito Santo, ele muda. Muda as nossas atitudes. Uma outra característica é promover a paz. Mas quem tem bondade, que tem o fruto da bondade, vai promover a paz. Vai manifestar a paz. O texto no versículo 18 diz, se possível, se for possível, né? Pois, portanto, muitas vezes não é possível, a gente não consegue, né? Quando depender de vós, tende paz com todos os homens, com todas as pessoas. Se for possível, faça isso. Mas e sempre é possível, sempre é. Ele está dizendo, promova a paz. Como filhos de Deus, nós devemos ser pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Somos filhos de Deus, nós devemos exercer a paz, ao invés de ficar no meio de intrigas. Ali a gente leva a paz. A gente caminha em cima da paz. É dessa forma. Outra característica, ajudar a todos. Ajudar a todos. Versículo 20 diz assim, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Que todos inclui meu inimigo? Sim, todos, é todos, inclusive o teu inimigo. E se ele tiver sede, o que eu faço? Aí eu sirvo vinagre para ele. Não, dê água de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Algo que vai ficar queimando. Então quero ver esse fogo pegando. Não, essas brasas vivas é num outro sentido. Não é de você botar fogo na cabeça da outra pessoa. Mas aquilo vai ficar queimando nela. Nós falamos uma vez num aconselhamento para uma pessoa, ensina teu filho, ensina ele a perdoar, ensina ele a fazer isso. Isso vai amontoar brasas vivas. Jamais, meu filho não. O que ela queria? Vingança, retribuição. Tudo aquilo que é maldade. Como é que eu posso ensinar e dizer para a pessoa, faça isso? Faça aquilo que é contrário à Bíblia. Se quer fazer contrário à Bíblia, faça assim. Mas a Bíblia diz, haja com bondade. Seja bom, seja bom. Ajudar os outros. O ódio, a mágoa, o rancor, eles prejudicam as pessoas, mas prejudicam principalmente a mim. O ódio, o rancor, a mágoa vão prejudicar as pessoas, todas elas, mas começa a prejudicar a mim mesmo. Não deixe isso acontecer. Amados, o texto está dizendo que nós devemos ter o fruto do Espírito, e a bondade é esse fruto. Ou seja, nós devemos ser bondosos, devemos ser bons, aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá para sermos bons, fazer o que é bom. Romanos 12, 21 diz assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pratica o bem, faz aquilo que é bom. É assim que a gente vence o mal. Quer a receita para você vencer o mal na sua vida? Pratique o bom. Pratique aquilo que é bom e você vai vencer isso. A bondade deve prevalecer sobre cada um de nós. Deve prevalecer nas nossas vidas.
Nunca deixe que a maldade prevaleça. Deixe a bondade prevalecer. É uma escolha. Eu posso escolher que seja a bondade ou que seja a maldade. A nossa escolha sempre deve ser: eu quero ter o fruto da bondade. É esse o fruto. Mas devemos ser zelosos com isso. E eu vejo que é por isso que o salmista, por isso que Davi, ao falar, o salmo mais conhecido ali do Senhor, que o Senhor é o meu pastor, Ele é o meu pastor, e nada eu tenho falta, não tenho falta de nada. Ele termina dizendo assim: eu sei que a sua bondade e fidelidade me acompanharão por todos os dias. Eu falo assim: olha, eu sei, eu vou caminhar, eu sei, o Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim, todas as coisas, a minha vida está nas mãos dEle, e a bondade dEle nunca vai faltar em mim. E se não falta em mim, eu vou poder transferir isso para as outras pessoas. Amados, o fruto do Espírito nunca é só para um benefício pessoal. O fruto do Espírito é para dar. Por isso que Jesus diz: é melhor dar do que receber. Eu recebo porque eu dou. Aí eu posso dar. E quanto mais eu tenho, mais eu posso dar. Amados, a palavra de Deus ela é tão sábia, tão poderosa. Nos ensina tantas coisas. Às vezes a gente vê a bondade, é uma característica lá. A gente confunde bondade com ser bonzinho. É uma pessoa bonzinha, boazinha. Eu estou que nem a outra aprendendo inglês aqui, falando tudo trocado aqui. Vocês já viram aquela da internet? Bonitono, bonitona. Esse bate tudo. É muito difícil a língua de vocês. Mas não é ser bonzinho. Mas é ter a bondade como fruto. E é possível isso. O nosso desejo deve ser esse: Senhor, eu quero manifestar a Tua glória sobre a face da terra. E essa é uma das formas de manifestarmos isso, quando o fruto do Espírito está em nós. Você vê, nós estamos falando aqui um fruto, a bondade. São 9 características que nós vamos ter. Percebe o quanto a gente pode crescer? O quanto a gente pode caminhar em cima disso. E amados, e quanto mais nós caminharmos, quanto mais nós avançarmos, mais Deus vai fazer no nosso meio. E eu sei que Deus tem muito para fazer na sua vida. Eu quero convidá-lo a ficar em pé, por gentileza.